Olá, meus amigos, estamos de volta aqui no nosso canal iTécnicos. Esse canal que é a plataforma que leva informações sobre as profissões de técnicos industriais em todo o Brasil. Nós estamos a cada dia trazendo novos colegas de profissão, aqueles que já exercem e que têm aí uma história importante para contar para quem está começando, para contar para a sociedade. E hoje eu estou recebendo aqui duas figuras muito importantes para nossas profissões aqui. O nosso amigo Luiz Roberto Dias, que é técnico em agrimensura, ele que já foi presidente do CRT-01, Conselho Regional dos Técnicos Industriais da Primeira Região, e o nosso amigo Ronaldo Alves, que é técnico em eletrotécnica e técnico em eletromecânica. O Ronaldo tem uma história importante também, porque ele vive da profissão de técnico. Então ele foi convidado justamente para a gente bater um papo e dizer como é que ele desempenha a profissão, trazer aí, Ronaldo, informações que a categoria, aquela pessoa que está começando, que está interessado em fazer o curso técnico, ou aquele que está estudando e vai se formar, e aí vai estar dizendo para ele quais são os caminhos que ele pode percorrer para estar começando na vida profissional. Então eu vou passar a palavra primeiro para cada um, se apresentar, e aí a gente vai fazer esse bate-papo aqui. Luiz, que é técnico em agrimensura. Por favor, se apresente para os nossos telespectadores. Olá a todos, como o Luzimar falou, né? Sou o Luiz, mais conhecido como Luizinho do Sintec, depois passou a Luizinho do CRT, né? Então a gente começou aí a vida política, né? Eu estou mais do lado político, a profissão, eu trabalhei há algum tempo na agrimensura, sou técnico em agrimensura. E aí a gente começou desde quando, acho que eu tinha a quarta série do primeiro do ensino fundamental, já começava a ser o representante de sala, né? Eu que levava a lista de presença lá na diretoria e tal. E aí passei para o segundo grau, passei da quinta até a oitava série na época, hoje até a nona, né? A ser do centro cívico, aí passei a ser presidente do centro cívico. E depois lá na Escola Técnica Federal de Goiás, fui formado lá em 1990, e aí eu cheguei a presidente do Grêmio estudantil. E na época eu formei, estava se discutindo o decreto 90.922. E como estudante eu participei lá, né? Depois passou um tempo, quando eu formei, eu vim para o quartel, tranquei a matrícula do quartel, subi o exército aí com quase 2 anos, depois voltei, terminei o curso técnico, e aí surgiu o Sintec, Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado de Goiás. E de lá para cá, a gente foi eleito suplente e tal, e por incrível que pareça, as coisas caem no colo da gente, assim, meio... A vida política ela é meio engraçada, ela cai no colo da gente assim, Deus faz as coisas, às vezes pro caminho meio torto, mas que no final dá tudo certo. Tem um sentido. Tem um sentido, né? Eu era tesoureiro do Sintec, eu era suplente da diretoria do Sintec, depois eu virei tesoureiro, e o presidente chamava Luiz Galvão também, e por um motivo lá de doença ele veio a falecer, e eu assumi também a tesouraria, Ronaldo, e a presidência ao mesmo tempo. Eu era os dois, porque o presidente na época, o vice-presidente não queria assumir porque o sindicato estava devendo. Eu estou resumindo bem rápido aqui. Tá, o sindicato estava devendo e eu assumi, até quando eu assumi a presidência em off, né? Porque não pode, né? Uhum. E a gente pagou a conta tudo. Quando eu paguei, aí ele veio e assumiu, o vice-presidente. E assumiu, e aí depois, logo em seguida, eu estava viajando, né? E era a época de eleição do sindicato. Quando eu voltei, o pessoal falou assim: você é o candidato nosso a presidente. Ué, você foi escolhido. Eu falei: não, eu não quero não. Eu falei: não, você vai ser. E aí eu fui presidente do sindicato por um tempo, né? Alguns anos. Uhum. E agora, na formação para resumir bastante, né? A formação do CRT, CFT, CRT, nos sistemas nossos aí, dos técnicos, em 2018, foi criada a lei, né? 3.639, 2018, e aí tinha alguns nomes que poderia ser o candidato, né, a presidente do CRT, inclusive do nosso amigo Luzimar ali, que era um que ia ser o presidente do CRT. O meu nome não estava cogitado. Meu nome estava cogitado para uma colaboração, trabalhar. Se eu não me engano, eu era o 6º nome, né? Também viajei, foi quase igual ao Sintec, viajei, aí reuniram os 5
antes de mim, que estavam cotados, né? Meu amigo Gilson, Temisto, Crisvaldo Vinos, Luzimar. E aí eles reuniram e falaram assim, ó, você vai ser o presidente. E aí de novo, né? Quer dizer, eu fui escolhido, não escolhi, né? E aí a gente assumiu aí por quase 4 anos a presidência do CRT, juntamente com meu amigo aqui, fomos eleitos, era o tesoureiro, o primeiro tesoureiro do CRT, fomos eleitos e tocamos o barco. Estamos aí nessa vida política. Nesse intervém, desde quando eu falei do ensino fundamental até agora, eu trabalhei um tempo em algumas empresas como técnico de agrimensura, eu ainda faço alguns bicos como técnico de agrimensura, mas a vida política profissional, não é política partidária, pessoal, é política profissional, nos afasta um pouco do meio técnico, da atividade técnica. Por isso que o Ronaldo está aqui para falar da parte técnica. Então é isso. Tá, joia. Mas, Ronaldo, é justamente aí porque você é aquele técnico que, de fato, eu tenho, assim, uma grande curiosidade de até um dia visitar você na indústria. Você já me convidou e tudo, e eu não tive a oportunidade ainda. Quero ir lá para ver a tua atuação. Então, a palavra está contigo aí para você falar do começo da tua carreira, como é que foi e a tua atuação atualmente. É engraçado a gente falar que assim, já tem um tempinho, né? Tem 30 anos nessa área, né? Caramba! E eu comecei com 20 e poucos anos na área técnica e, primeiramente, a coisa começou... a vocação desde menino, né? Sempre a gente, na área técnica, sempre digo isso, em qualquer área da vida, você tem que ter o sonho e tem que gostar daquilo que você faz. Quando eu era criança, tinha um sonho. Olha, eu queria estar na área técnica. Não tinha ideia qual seria a área. Certo. Mas sempre fui muito curioso nessa área de maquinária, equipamento. Sempre tinha curiosidade. O tempo passou e aos 20 anos de idade, eu comecei numa brincadeira na área técnica. Lembro-me que a gente montava equipamentos de som numa igreja, né, ajudando. E um colega chegou para mim lá e disse assim, Ronaldo, eu tenho um presente para você. Eu falei, mas um presente o quê? Tem um livro aqui que foi do meu pai e tem um negócio junto aqui. Meu pai já faleceu, ele foi da SEB, eu vou te dar esse livro. Era um livro do Hélio Creder, a primeira edição. E uma régua de cálculo da Siemens. E eu achei interessante, comecei a ler um pouquinho, embora um pouco antes disso eu tinha ganhado uma bolsa no Senai, para fazer um curso de comando. E o curso de comando você tinha que conhecer um pouco de eletricidade antes. Certo. E o que aconteceu? No dia da prova que eu tinha que fazer na unidade móvel no Senai do Gama, eu peguei a prova, botei de cabeça para baixo, olhei de um lado, olhei do outro. Para mim parecia hieroglifo, coisa do Egito Antigo. Cheguei pro cara lá da prova e falei, pai, não dá não sei nada disso. Ele, mas tá falando sério? Eu falei, não tô entendendo nada dos símbolos elétricos. E aí entreguei para ele, a vida foi muito engraçada. E depois disso, que aí eu ganhei o livro, comecei a estudar e tudo mais, aí voltei a fazer cursos no Senai, na área de qualificação profissional, né? Porque o Senai tinha aprendizagem e qualificação profissional. Aí fiz os cursos de qualificação profissional, gostei muito. Eu lembro até uma época, uma coisa engraçada, tinha um professor lá, que a gente de vez em quando se encontra, ele também tá na área de indústria, ele tem uma empresa, ele estava dando aula sobre aterramento e eu comecei a ler muito sobre isso, comecei a ser autodidata e ler, e no curso lá eu falei, não professor, tal coisa é assim, assim, assim. Ele falou, não é não. Rapaz, no outro dia eu cheguei com uns 30 livros. Professor, o senhor está errado. Meu Deus, você novo e imaturo, hoje eu jamais faria isso. Mas mesmo assim ele riu e tudo, mas havia aquela vontade de aprender, a vontade era muito grande. Então quando a gente lia, nós vamos estudar sobre tal processo ou tal equipamento, se pesquisava, se olhava na rua, você via a paixão, não só minha, mas de todos que se envolveram. Porque naquela época, a gente fez Senai, para quem vinha de uma classe baixa, via o Senai como algo de melhora de vida. E se apaixonava por aquilo lá, porque você ia para o Senai para ter uma profissão. Então o pessoal tinha muita vontade, não se tinha aquela coisa de dizer assim, eu vou porque... eu ouvi falar que estava bom. Não, era vocação mesmo, entendeu? E aí eu comecei, fui estudando no Senai, fui fazendo curso de qualificações e tudo mais. Passou os anos, eu fui convidado para dar aula no curso de elétrica do Senai. No próprio Senai? No próprio Senai de elétrica. Certo. Eu lembro que, aí vou ser rápido aqui, resumir, eu fui dar aula lá e quem participou do processo de seleção
que me entrevistou foi esse professor que eu você tinha falado, tá errado isso aqui, professor. Eu falei, estou reprovado. Mas aí eu acabei dando aula no Senai, e o Senai então para mim foi um divisor de água nessa área técnica, né? Eu já trabalhava particularmente, fazia bico, nisso eu já tinha feito curso de qualificação em refrigeração, eletrodoméstico, então consertava ferro de passar roupa, máquina de lavar, geladeira, fazia isso tudo, né? E quando eu fui, aí voltei para o Senai, fiz cursos, vários cursos dentro do Senai de qualificação e de aperfeiçoamento como professor, e por ironia do destino também me tornei professor de comandos elétricos. Certo. E fiquei quase 20 anos dando aula nessa área de comandos elétricos, por incrível que pareça. Então, e paralelamente eu também fui chamado para a indústria. Mas o período de Senai como professor foi fantástico, porque eu sempre digo, em qualquer área profissional, você vai se tornar um técnico, seja em qualquer área, você tem que gostar. E tem que se aperfeiçoar, porque a nossa área não tem jeito de você fazer mais ou menos, ou dar um jeitinho. Ou gosto ou não gosto. Ou gosto ou não gosto, ou detalhe, ou sabe ou não sabe. Também. Certo. Porque não tem jeito, Tem né? jeito. Como é que você vai chegar lá na subestação e dizer assim... É área de exatas, né? É uma Exato. área de exata, não tem como... Eu lembro que os alunos que foram meus alunos, a gente ia dar aula sobre transformadores, os alunos chegavam no dia, ô professor, lá na minha rua eu vi um transformador no poste, eu vi um equipamento assim, assim, assim. Então havia curiosidade, o cara tinha sede de aprender e fazia aquilo com amor. Então, assim, hoje a gente vê muito, infelizmente, eu sempre falo para o pessoal mais novo, olha, o que você quer ser? O que você gosta? Porque o primeiro passo é gostar. Eu sempre falo, é importante você ter um curso de qualificação, o curso técnico, ter o certificado do curso técnico é importante, mas ele é apenas a chave para abrir a porta. É importante que você seja técnico, que tenha seu certificado, registro no conselho, que é muito importante. Porém, lembre-se, você tem que ir por trás disso ter o conhecimento. Certo. E a gente sabe, eu vivi isso. Vi muitos profissionais muito bons que, infelizmente, não fizeram curso técnico. E o tempo mudou, o tempo foi passando. E hoje, é claro que por questões técnicas, por questões trabalhistas também, as empresas hoje se preocupam muito em ter alguém na área que tenha as qualificações, que tenha a certificação, né, que conheça realmente e possa comprovar esse conhecimento através do diploma. Mas lembre-se, ter o diploma abre a porta. Sem ele você não abre. Exato. Mas você precisa ter o conhecimento. Está sempre buscando Sim, conhecimento, sim. se qualificando. Sempre qualificando. Então, para a garotada nova que está em curso técnico e tudo mais, tá fazendo, está na escola técnica agora, lembre, você tem que se dedicar. Claro, você vai sair de lá, não vai conhecer tudo, né? Claro. É impossível, não tem jeito. Mas você vai sair com as ferramentas para quando chegar aqui fora, você procurar observar como os profissionais antigos já trabalham, como funcionam as coisas, e aí você vai usar as suas ferramentas para aprender mais ainda. Porque é um processo que nunca para, você vai aprender a vida toda. Sim. Não tem Ainda jeito. mais com a inovação tecnológica a cada dia, né? A gente vê aqui atualmente, lógico que esse assunto vai permear aí conversas diversas em várias situações, mas hoje temos a inteligência artificial, né, por exemplo. Então, o desenvolvimento tecnológico é tão grande que a pessoa, né, o técnico que se forma, precisa estar se atualizando a cada dia. Mas, Ronaldo, você, muito interessante aí essa informação de que foi professor no Senai, você então conseguiu enxergar ali dos seus alunos alguns que entraram no mercado. Você teve aí a oportunidade de cruzar com esses alunos em algum ambiente profissional, encontrar com eles trabalhando? Sim, tem vários alunos. Muitos alunos foram da Companhia Energética aqui de Brasília, certo. Outros foram para a iniciativa privada, foram trabalhar em empresas. Hoje tem aluno em tudo quanto é lugar, né? A gente às vezes encontra eles, e aí, professor, como é que tá? Como é que foi? Então, assim, o Senai foi para as pessoas não só uma questão de aprendizagem, mas uma questão social. Certo. Através daquela profissão, houve uma mudança de vida. Financeira, né, social, porque a maior parte dos alunos vinham de pessoas, de famílias carentes, né? Eram pessoas muito simples. Então iam para o Senai para mudar, eu preciso mudar a minha vida.
E essas pessoas, graças a Deus, estão trabalhando, uma boa parte estão trabalhando na área, outras que passaram pelo Senai ou passam pela escola técnica, não foi o meu caso, mas a gente observa, cria a metodologia de disciplina, de organização e tudo mais, e leva isso para a vida. Sim. Às vezes o cara está trabalhando em outra área, mas aquele curso foi importante na vida dele para gerar uma capacidade de aprendizagem, de organização, que serve para a vida toda, né? Exato. Luiz, até puxando aqui esse gancho, na verdade, o curso técnico ele tem servido aí para muitas pessoas, igual o Ronaldo falou, como base, né? A pessoa faz o curso técnico, já é um facilitador para ele arrumar emprego, né? De família humilde. Eu, por exemplo, sou um exemplo disso, Ronaldo. De origem humilde, fiz o curso técnico, consegui entrar imediatamente no mercado de trabalho. Aliás, entrei, ainda não tinha terminado o curso, porque há necessidade de fazer o estágio. Eu estava no terceiro ano, iniciando o terceiro ano, porque eu fiz 3 anos e meio, na época que eu estudei eram 3 anos e meio para quem estudava à noite. Então eu estava iniciando o terceiro ano, fui fazer estágio numa construtora, sou técnico em edificações. E aí lá permaneci durante todo o último ano e meio e fiquei mais meio ano, fiquei 2 anos nessa construtora. E aí depois mudei para outro trabalho, como técnico também. Então é uma forma de dar sustento para quem é de família humilde, ter um trabalho logo após o curso técnico. Você tem provavelmente exemplos, né, Luiz, de pessoas... Eu tenho, assim, o Ronaldo tocou no assunto aqui eu também sou professor voluntário de escola pública, né? Eu trabalhei uma época como concursado no administrativo da escola pública, mas eu ficava na sala de aula, ficava com vontade de entrar lá dentro. Os professores notaram isso, a diretora, aí falaram: Luiz, eu tô doente hoje, você dá pra mim lá? Aí eu adorei, né? Adorava. E aí eu puxava um pouco, sempre puxo pro lado técnico: o que vocês vão fazer depois? Sair daqui e tal, né? No segundo grau. E aí o Ronaldo tocou nesse assunto assim, da disciplina. É bom, é uma coisa que a gente gosta, tem que fazer o que gosta. Os que estão ouvindo a gente aqui, os técnicos e os que não são técnicos estão ouvindo a gente aqui, eu tentei também fazer eletricidade predial no Senai. Eu sou ex-aluno do Senai, né? Fiz eletricidade predial, estava indo até bem, né? 3 meses, 4 meses lá dentro do Senai, lá da Canaã, em Goiânia. E aí, indo bem, né, tal, aí mandaram fazer uma matriz lá de um apartamento, eu fiz tudinho. Quando eu fui ligar, eu tomei um chocão, que a minha mão foi lá para trás, assim. Tomei um choque forte, nunca mais voltei lá. Então, falei, não é pra mim. É fazer o que gosta, né? E depois, como já profissional técnico, começou trabalhando pode falar o nome da empresa, né? Pivot, As Brasil, na época eu era funcionário lá, contratado como topógrafo. E aí eu machuquei meu pé, né, tal, e eu falei assim: não posso mais andar em terra arada e nem braquiária. É o que eu fazia o dia inteiro, né? E aí eu peguei e falei: vou para outra profissão, que eu fico dentro de uma sala, quieto dentro de uma sala, né? Aí eu fiz técnico em contabilidade. Trabalhei 1 ano como técnico em contabilidade, eu tava me desfiando, né? Falei: não vou mexer com isso aqui não, vou embora pro mato de novo, quero andar. E aí eu voltei para a Grande Sul de novo, né? Fui trabalhar de novo no mato, que é o que eu gosto. E aí o pessoal pergunta: por que você escolheu a Grande Sul? Eu falei: não, na verdade eu não escolhi a Grande Sul, eu escolhi técnico em estrada. Eu encontrei na Escola Técnica Federal, era concorrido pra caramba. E eu falei: eu quero uma profissão que eu fico andando. Eu não gosto de escritório. Certo. Eu gosto de ficar andando. E aí eu escolhi técnico em estrada, é a melhor profissão que tem. Eu ainda acho a melhor profissão que tem como técnico. Ele vai defender a dele, eu vou defender a sua. Nós tínhamos lá na Escola Técnica, na época que eu estudava, uma classificação de curso de elite. Aí a gente ficava discutindo. O elite era o técnico de comunicação na época. Edificações, nós éramos elite. Lá, né? Na minha lá, o técnico em telecomunicação era elite. Depois vinha a eletrotécnica, depois vinha a agrimensura, terceiro. Mas pra mim era primeiro. E aí, né, aí eu peguei e escolhi técnico em estrada, mas chegou uma época, a turma foi acabando, a escola chegou e falou assim: você escolhe um curso aí, ou então você espera a próxima turma de estrada 6 meses. Você escolhe um curso. Aí eu escolhi a agrimensura, que era o mais próximo, né? E terminei a agrimensura. E aí eu falei: eu vou pro mato, né? E eu entrei algum serviço, você quer ficar no escritório, ou fazendo processamento, ou você quer ir pro campo? Eu falei: eu quero ir pro campo. Vocês fazem. Eu nunca nem... Eu fui desenhista profissional. Quando eu estava estudando, eu desenhava para os alunos de arquitetura lá da PUC, né? E da Universidade Federal, quando eu desenhava as plantas para ele. Agora
profissional, com a pranchetinha e tal, no nanquim ali, Sim. na aranha, né? Sim. Aí isso eu gostava de fazer também, só isso, dentro do escritório. Mas eu gostava sempre de campo. Então, o que o Ronaldo falou, a questão do gostar, é a melhor coisa que tem. Você faz, eu nunca preocupei com salário, também nunca preocupei com preço, Osmar. Eu sou um defensor do preço justo. Certo. Então tem gente que coloca, é bom tocar nesse assunto, tem gente que vai pegar um serviço que custa mais ou menos 30 mil, né? 30 mil reais, ele joga lá 60, 70, para ir leiloando, baixando. Não, eu faço por 50, faço por 40. Eu nunca fui disso. Também nunca fui jogar lá embaixo. Eu chegar no cliente e falar, o seu serviço custa 30 mil. Certo. 30 mil. Ah, mas fulano ali faz por 20. Falei, o endereço dele é esse, pode ir. Uhum. Eu nunca fiquei sem serviço e nunca perdi serviço. Por quê? Você tem que se valorizar, chama valorização profissional, né? Exato. Então, eu sempre dava o preço, custou 30 mil, eu jogava meus 15, 20%, no começo eu jogava só 10 a 15%, no final eu jogava de 20 a 25%. Certo. Aí eu tirava ali no máximo 5%. E eu sou o defensor dessa tese da cobrança de serviço, valorização profissional dessa cobrança de serviço justa, né? Então, dava o valor ali e tal, cobrava, fazia o serviço, entregava, idôneo, né? Porque tem gente que pega o serviço e não entrega também, ou pega lá embaixo, depois não dá como entregar. Então, isso é um fato que a gente tem que preocupar. Nós, como gestores do movimento aí do sistema, nós temos que preocupar com essa questão de valores de serviço, valores de orçamento para o cliente. E voltando à pergunta que você fez, né? Eu tenho um exemplo disso dentro de casa, Sim. da profissão, como é que foi e tal, como é que foi a escolha. O Rodrigo, meu menino, né? Ele foi Rodrigo, quando terminou o segundo grau, foi Rodrigo, faz um curso técnico primeiro, né? O Ronaldo falou aqui. Muita gente conhece um profissional que não fez o curso técnico. Ele, não, pai, eu vou fazer lá o superior, tal, não sei o quê. E aí ele pegou e fez começou a fazer o curso superior na área de TI, né? Da área de TI. E aí logo durante o curso, ele precisou do curso técnico, que não entrou, não quis entrar, não quis me ouvir, né? E aí ele pegou e falou, vai lá e volta, faz o curso técnico. Aí fez o curso técnico, logo arrumou o serviço. Hoje ele está com a empresa lá, trabalhando na empresa, junto com os amigos dele, na sociedade lá. Mexe com, não entendo muito, o Ronaldo vai entender. Reversor de manutenção de reversores, né? Manutenção de reversores. E está se dando bem, mas pelo curso técnico, só tem um curso técnico. Agora ele voltou a fazer o curso superior, mas está trabalhando porque é técnico. Então, o que o Ronaldo falou, eu torno a falar aqui para o público que está assistindo aí. Eu sou palestrante, então sempre eu falo na minha palestra. Se todo pai fosse inteligente, não é que eu estou chamando ninguém de burro, não, mas se todo pai fosse inteligente, colocar o filho primeiro para fazer um curso técnico. Sim. Né? Ele já vai Como eu tentei, no não dei mercado conta trabalho. no começo, mas depois voltou, né? Então, porque o curso técnico é a base. Lá em casa nós somos 7 irmãos, 4 são técnicos. Então, é a base. Hoje você tem capacidade de fazer qualquer curso superior, né, Ronaldo? Tendo como base o curso técnico, qualquer curso superior. Sim. Então, ou de outras áreas. Não da área, talvez fora da área da engenharia, que nós somos profissionais técnicos na área de engenharia, Sim. mas pode fazer outro. Isso dá bem. Mas você vai sempre lembrar do curso técnico. Então, a base, eu sempre falo, tudo que eu tenho, que eu faço, que eu penso, pelo curso técnico. Certo. Ronaldo, eu até comentei aqui no início sobre de visitar você numa indústria. Quais são as principais atividades que você desenvolve lá na indústria, a manutenção? Como que é uma rotina? Como é que é a rotina? Sua lá. A rotina é interessante. Voltando um pouquinho ao passado, eu fiquei um período sala de aula e operacional em empresa. Certo. Nesse processo, eu também eu fui chefe de manutenção em algumas empresas, desde comissaria aéreas em aeroporto. Trabalhei também numa empresa que implantou o metrô em Brasília, na parte eletromecânica. Tudo isso na área como técnico, né? Teve umas que, por exemplo, aeroporto, o técnico me ajudou, porque senão não faria o cargo de chefia, eu tinha que conhecer. Certo. Né? E a contratação foi devido ao Senai e eu ser técnico na área, entende? E aí eu fui gestor na área de manutenção. No metrô eu fui eletromecânico. Fui mecânico, tinha que apresentar o CREA, já tinha, e trabalhei como eletromecânico no metrô. Né? Foi um período que estava muito cansativo o aeroporto, falei, rapaz, vou dar um tempinho, porque
a gestão cansa muito, não é simples, né? Ainda mais em aeroporto. Veio aquela crise do 11 de setembro, depois do 11 de setembro teve uma crise na aviação muito grande. Sim. E aí eu resolvi, falei que, rapaz, vou dar um tempo e acabei indo para o metrô. E fiquei um período no metrô, depois saí e fiquei na indústria prestando serviços esporádicos. E voltei para o Senai de novo. E aí fiquei um bom período no Senai e recebi o convite para ir para a indústria. Certo. E aí eu já fui para a indústria como supervisor de manutenção industrial. Então eu supervisionava todos os eletricistas, Certo. que também esse é um papel do técnico, né? Perfeitamente. Há uma NT, eu não lembro mais, mas no Ministério do Trabalho fala que uma das atribuições é a questão de supervisão e liderança de equipe. E aí eu fui liderar a equipe na indústria. Sim. Uma indústria que foi até engraçado, eu não tinha nem ideia, era na área de avicultura. Eu falei, rapaz, eu não entendo nada de avicultura. Não, mas é aí que é uma coisa interessante. Quando você é técnico, eu vou falar da parte de eletrotécnica ou a parte mecânica, você passa a ter uma visão muito grande das coisas, porque um transformador é um transformador. Sim. Seja numa indústria, seja numa fábrica de papel, seja numa indústria de alumínio, seja siderúrgica, né? Seja numa grande, qualquer lugar, o equipamento é o mesmo. Então, se você conhece, a aplicação é a mesma. Certo. Né? Há algumas peculiaridades em maquinário, mas é a mesma. Aí fui para a indústria, fui para a avicultura e fiquei na parte da avicultura, na parte de gestão. Passei um bom tempo na parte de gestão de equipe. E aí a gente implantou a parte de PCM, ordem de serviço, controle de equipe, homem-hora. Fizemos toda a infraestrutura para a indústria, para organizar o setor de manutenção da indústria. Por isso que eu falo, todo curso que você faz, eu sempre digo isso, serve para a vida. É um conhecimento que ninguém te tira. Quer ver uma coisa interessante? Eu fiz manutenção em geladeira. Isso lá no passado, consertar geladeira. Quando eu fui para o aeroporto, eu fui trabalhar com câmara frigorífica San Rafael. O princípio foi a base para mim entender como funciona a câmara frigorífica. Aí, beleza. Quando eu fui para a área de avicultura, eu fui trabalhar com o sistema de refrigeração de amônia. Certo. Então, o sistema de refrigeração industrial, a gás comum, R11, R12, que era na época, serviu como base para entender o princípio da amônia. E, claro, depois eu tive que fazer cursos para me aperfeiçoar mais ainda, para entender o sistema de amônia. Mas todo o conhecimento que você tem, ele vai somar na sua vida. E isso faz uma diferença muito grande. Eu sempre fico rindo que o Senai, até alguns anos atrás, ele tinha uma equipe de professores que eram ex-alunos que foram para as empresas, voltaram para dar aula. Se tornaram técnicos e tudo mais e davam aula. E viveram lá, os caras tinham um conhecimento muito bom. Aí passou por uma transição e trocou o quadro. Todo mundo que entrou uma turma mais jovem. Só que nunca viveram na indústria. Claro. Não tinha vivência, experiência. Não tinha vivência de campo, a teoria. E eu sempre digo isso, olha gente, a teoria ajuda, mas para a prática do dia a dia, a experiência soma muito. E ela conta com o tempo. Então, quem está fazendo o curso hoje, quem está se qualificando, não tenha medo, se dedique. Eu preciso estar no campo, eu preciso estar no operacional. Se você, eu escolhi ser eletrotécnico, você tem que amar, você tem que estar ligado aos equipamentos, ter a curiosidade de perguntar, não há vergonha, eu sou técnico, então não vou perguntar para o eletricista. Cara, o cara é operacional. Se você está saindo da prancheta, você tem que perguntar para ele, porque ele tem a vivência. E sempre eu digo isso, tem humildade, porque às vezes você está com diploma, não, eu tenho diploma, eu sei, eu estudei e fulano nunca estudou. Não faça isso, porque ele tem a vivência de campo que você ainda vai adquirir. E para adquirir você vai depender dele, não tem jeito, você vai trocar informações. Sai cru, né? Sai só com ferramenta. Eu lembro que quando eu fui trabalhei em oficina aérea também, o cara me pediu um torquímetro e falou que era um relógio, eu dei umas 300 voltas, trouxe o altímetro do avião, barômetro, trouxe tudo e a turma morrendo de rir, porque eu não sabia o que era. Torquímetro. E levei na brincadeira e falei, eu tenho que aprender, eu tenho que me dedicar. Então, assim, para essa área, quando você vai se dedicar, eu vou ficar na indústria,
Você tem que ter humildade de ouvir, ter a curiosidade do dia a dia, ter tempo para ler. Você sempre vai ler. Você vai morrer e não vai ler tudo. Exato. Não tem jeito, o tempo muda, os equipamentos vão mudando. E aí, quando eu trabalhei nessa indústria durante um bom tempo no agronegócio, e depois eu saí dela. Falei, meu irmão, vamos pegar na ferramenta de novo. E aí eu tinha uma empresa, falei, vou botar a empresa para rodar, e voltei de novo a trabalhar na área operacional mesmo. Certo. Entendeu? Porque eu sempre digo isso, conhecimento ninguém tira. Habilidade, você com o tempo, às vezes você diminui a tua habilidade se você não praticar. Mas o conhecimento você tem. Se você começar a ler de novo, você vai rever tudo. Isso é muito fácil. Então, assim, eu comecei a trabalhar de novo, botei minha empresa para rodar de novo. E hoje a gente atende o pessoal do agronegócio, indústrias, subestações, a gente dá manutenção em subestação. E é uma área muito de risco, igual o Luiz falou. Uma coisa, eu sempre digo, para morrer na área de eletricidade, se você tomar um choque 50 volts acima, em tensão alternada, o coração vai fibrilar. E você vai a óbito. Quando você está dentro da subestação, você está com rede de 3.800 lá dentro. Então, se você tomar um choque nesse nível de tensão, você vai ter queimaduras que dá até amputação de membro. Você pode talvez até escapar, tá? Mas você também morre com 220, 110, com 60 volts. Então, o conhecimento é muito importante. Porque esses dias eu participei de uma experiência, eu não vou entrar muito em detalhe, que é meio complicado. Eu vi uma turma nova que entrou na concessionária de energia e a gente foi liberar um espaço lá para o cara poder fazer uma análise que tinha faltado energia. A pessoa pegou um multímetro, abriu a cabine de medição, né, não chegou a abrir. Se aproximou na cabine de medição e ia com o multímetro para medir. Eu falei, você vai medir o quê? Ah, eu vou medir a tensão. Aí é 13,8. Ah, é. Ou 13. seja... Já ia para ficar pregado lá. Ia ficar pregado lá. Então, assim, toda área tem risco. Eu sempre digo isso. Uma casa, se o técnico de edificação construir errado, vai cair. Exato. Na elétrica, você não vê o perigo. Você não vê o mal. Ele é invisível. Você entra dentro da subestação, você vê barramento. Com energia, você não vê nada. Então, assim, por isso que eu sempre digo para quem é da área técnica, escolheu eletrotécnica, escolheu essa área industrial, tente conhecer o máximo. Porque é uma questão de sobrevivência. Certo. Sobrevivência. Então, assim, eu acabei na indústria e hoje eu presto consultoria. Sempre estou... Essa semana a gente estava montando geradores, então estava lá no campo, vendo geradores, vendo tudo. E lembrar sempre, eu sempre falo isso, que é um processo de crescimento, né? Crescimento. Sim. Há uma diferença muito grande se eu vi no Senai e vi na minha carreira. Quando você pega um profissional que ele foi da elétrica, depois ele fez um curso técnico, e depois até ele fez um superior, seja na área de engenharia, o que for, a diferença é muito grande. Daquele Porque profissional... adquirindo uma base. daquele profissional que só saiu da academia e foi para lá. E eu lembro uma vez no Senai, que eu achei muito engraçado, a emissora de TV, que eu não vou citar o nome, passou uma reportagem. Olha, tá bombando o mercado na construção civil. O mercado tá grande. Ia ter um processo seletivo. O que aconteceu? Fez fila, dando volta na escola. E aí eu fui entrevistar os candidatos. Por que você tá aqui? Ah, eu vi falar que dá muito dinheiro. Eu falei, cara, você tá na área errada. Infelizmente, eu vou ser muito sincero. Se você escolher uma profissão pensando primeiramente no salário, você vai ser um péssimo profissional a vida toda. Certo. Porque, igual o Luzmar falou, o salário é consequência. Isso. Quanto mais você se especializa, se dedica, você agrega valor, conhecimento e você vai vender aquela solução para o seu cliente. Isso é fato. Então, o profissional técnico, ele não pode pensar só... O salário é consequência do conhecimento que ele tem, porque ele vai vender conhecimento, entendeu, Luzmar? E aí ele tem que conhecer o máximo possível. Agora, se ele vai primeiramente para um curso pensando no dinheiro, lamento. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, assim, eu vejo isso quando eu estou pegando estagiário, quando eu estou contratando gente para trabalhar conosco lá, a gente vê a diferença. Certo. Vê a diferença daquele que gosta, daquele que não gosta. Daquele que tem aptidão e você vai dizer assim, esse aqui é um cara bom. Ele consegue ver o problema, porque o bom técnico, o bom profissional,
ele vende soluções. Certo. Ele estava falando de preço, né? Eu sempre digo, existe um valor? Existe um valor. Esse valor é claro, quando você vai, se você que é técnico, tem empresa ou está abrindo empresa, lembre, calcule, aprenda a calcular, aprenda um pouco de contabilidade para entender como precificar um valor de alguma coisa. E aí, com certeza, você vai se dar muito bem. Certo. Mas essa é a receita. Força de vontade, gostar do que faz, ter paciência naquilo que faz. Só para finalizar aqui, há uma coisa interessante. Quando você escolhe manutenção industrial, você não tem horário. Conta aí um pouco disso, Ronaldo. Você falou aí, aliás, você trabalha com termografia, né? Também. Eu achei interessante, Luiz, essa modalidade, porque tem um outro colega nosso técnico, eletrotécnica, falou que trabalha com termografia e eu, com amizade com o Ronaldo, tomei conhecimento também. É um aparelho que você... A gente faz lá o termográfico, né? Sim. É uma câmera termográfica e essa câmera tem a capacidade de analisar tanto na área mecânica como na área elétrica. A gente usa principalmente na área elétrica. Na área elétrica, você consegue analisar se um painel elétrico está iniciando um processo que vai levar ao incêndio, ao arco elétrico, aquecimento, derretimento de cabo e até incêndio. Com a câmera você consegue enxergar isso. Certo. Então você faz uma termografia nas instalações. E aí eu volto a dizer, como é que você vai saber qual é o processo de termografia? Quando você é técnico, que você se dedica às normas, que você procura ler, porque tem que entender. Hoje, conhecimento de normas, eu vou fazer uma instalação elétrica predial. Se você não conhecer a NBR 5410, você vai ser um profissional incompleto. Eu vou fazer um laudo de SPDA, que a gente faz também. Você tem que conhecer as normas, a 5419, se dedicar, saber o que a norma pede, o que não pede, entende? Certo. E aí você vai ter que ler, porque a norma é dinâmica, ela vai mudando com o tempo. Antigamente usava um tipo de equipamento, hoje já usa outro, daqui a pouco muda de novo, e assim vai. Então, é uma área de conhecimento constante, entendeu? Certo. Eu até cortei o seu raciocínio quando eu falei da termografia, mas você estava começando a dizer aí que na manutenção não tem horário, né? Não tem horário. Você é convocado, por exemplo, faltou energia num determinado local. Médico, né? Igual médico. Igual médico. Plantão, 24 horas. Você não tem nem horário, você não tem Natal nem Ano Novo. Por isso que eu falo sempre, se você vai trabalhar na área técnica achando que você vai ficar com horário normal, se for para a área técnica, na área de indústria, você não tem horário. Por isso você tem que amar o que faz. Porque imagine você estar em casa dormindo e você ser acionado para atender uma indústria ou um cliente. Se você sair de lá chateado, você vai ser um forte candidato à vítima de um acidente. Certo. Então você tem que gostar. É uma coisa que você tem que amar. Porque às vezes você trabalha de manhã, de tarde, à noite, de madrugada. Não há horário. Porque de repente uma produção está ali e aí dá algum problema, você é requisitado porque você precisa garantir que a produção continue para a indústria conseguir entregar isso para o cliente. Ou se desligar o celular para não ser importunado, daqui um dia ninguém está ligando para ele mais também. Porque o mercado, você fala uma coisa interessante, o mercado filtra. Eu sempre digo isso, o bom profissional, ele não precisa se preocupar. Seja dedicado. E aos que estão começando, eu estou numa empresa, pediram para me limpar a sala. Limpa a sala, meu amigo. Mas eu sou técnico, eu não estou aqui para varrer o chão. Vai varrer o chão, cara. Isso aí, Ronaldo. Eu sempre falo isso aí. Eu acho que o caminho é isso que nós estávamos falando aqui. O caminho é esse, Luzmar. Não ter preguiça de fazer as coisas. E, eu trabalhei na Asa Brasil, né? Aí um dia lá, tinha concluído meu serviço, falei assim, tem que levar um carro lá em Goiânia, né? Tem que levar um carro lá em Palmeiras, de Palmeiras levar para Goianésia, de Goianésia pegar outro carro e levar para Arizona, e Arizona voltar para Goiânia. Eu saí lá 2 da tarde. Eu falei, não tem ninguém e tal, como é que faz? Eu falei assim, eu vou. Mas você é agrimensor aqui e tal. Eu falei, não, mas não tem motorista, eu vou. Não tá fazendo nada. Porque eu gosto de andar, né? Eu gosto da rua, né? Aí eu fui, levei, saí lá 2 horas da tarde, fiz esse caminho todinho, cheguei em Goiânia 3 da manhã. Fiz de boa. Então, assim, pegar essa copa que eu ponho na cozinha, que custa pegar isso aqui e fazer? Acho que não tem... o crescimento é isso, né?
Depende, eu vou pegar aqui não, porque cadê a arma? Rapaz, o cara pode ter que fazer, não tem isso não. Exato. E relacionamento, né? Porque nessa área a gente se relaciona com todo mundo. Sim. Você como técnico, você vai se relacionar. Você tem dois problemas. Uma máquina parou. Tem um perigo da máquina parada, que a pressão é muito grande na indústria, ela precisa rodar. Então você tem que ter um equilíbrio emocional muito grande, porque vão estar te pressionando. E aí você tem que estar focado naquilo que você está fazendo. Por quê? Porque você tem a pressão da máquina, que está parada, mas você tem a pressão das pessoas. E as pessoas vêm com todos os problemas em cima de você. Como é que eu vou administrar isso? O problema da máquina, que é o mais fácil, tá, gente? Para quem é técnico, para quem está na área, eu vou sempre dizer o seguinte: arrumar equipamento é a coisa mais fácil. Sempre foi. O difícil é você ter o controle emocional, Lidar com as pessoas. lidar com as pessoas. Esse é o maior. Aí tem uns que dizem, ninguém vai mandar em mim eu abrir minha empresa. Vai, meu amigo. Porque se você tem empresa, o cliente é o seu patrão, ele é o cara que manda em você. Ganhar dinheiro. Não, eu vou ser funcionário numa empresa. Você vai ter uma preocupação que você vai ter um chefe para comandar você. Não tem jeito. E há um detalhe que eu sempre digo que é engraçado. Quando você é funcionário, eu até brinco, você ri do patrão. Aquele que já não me pagou, atrasou, é a sua preocupação. Quando você é o patrão, você diz, meu Deus, eu tenho que pagar o pessoal. Enquanto o funcionário vai para casa e descansa, você está pensando, rapaz, tem que ter serviço. Tem que entrar receita, senão não se paga. Porque eu sempre brinco, você é trabalhador, mas todo mundo só é trabalhador se tiver emprego. E sempre a gente vai passar por isso, não tem jeito. Que bom. Ronaldo, então você hoje está com a sua empresa e presta serviço, você disse aí, indústria de quais segmentos? Então, para a gente caminhar, nós estamos aqui até... eu atendo o pessoal da área de avicultura, hoje principalmente avicultura, mas a gente atende uma diversidade de locais. Tem cada local que a gente vai que eu digo, meu Deus, esse dia a gente estava na estação de tratamento de lixo hospitalar. Você vai para muitos lugares e aí o risco é muito grande. Dando consultoria lá numa máquina. Depois, no outro dia, a gente está atendendo uma fábrica de ração. Fabrica ração animal. Daqui a pouco a gente está fazendo manutenção na subestação, que é de uma concessionária de veículos. Então, assim, é uma diversidade muito grande, entendeu? Essa coisa é muito dinâmica. Então, igual o Luiz falou, você entrou na área técnica, lembre que você vai se movimentar. Não, eu só gosto de sala. Então, meu amigo, você entrou na área errada, porque é muito dinâmico. Então, a gente atende um grupo muito grande, é uma diversidade muito grande. Mas o principal hoje é o pessoal do agronegócio. Aí dentro do agronegócio nós temos incubatórios de aves, nós temos fábrica de ração, nós temos granja, né, que tudo isso vai à parte técnica, entendeu? A parte transformadores, geradores, maquinário em geral. E aí a gente atende essa gama toda e quase todas as indústrias que nos ligam. Fizemos laudo para o pessoal da área de fábrica de comprimidos, de remédio, né? Olha só. A gente vai atender, que é uma outra dinâmica. Aí você tem que conhecer a norma daquele tipo de estabelecimento. Até como entrar ali, como tipo de entrar, roupas, né? que roupa você vai entrar. Por exemplo, a avicultura, quando você vai atender granja, eu sempre brinco. Se o hospital tivesse essa rigidez, ninguém morria com infecção hospitalar. Porque quando você vai entrar, você não entra nem com a roupa do corpo. Você toma um banho, existe uma roupa lá dentro que você vai usar e você não entra com nada. E se você entrar em outro conjunto lá dentro, é outro banho. Monitorado ainda. Então, assim, é uma dinâmica muito grande isso. Então, você está... uma hora você está num lugar, outra hora você está em outro e você vai agregando conhecimentos. Né? Você sempre vai agregando conhecimentos. Maravilha. Muito bom. Bom, Luiz, e aí na área da... Vamos caminhando aqui para o encerramento do nosso bate-papo, porque tem mais assuntos. Vamos até marcar para um outro dia a gente voltar a falar é sobre... muita coisa, ainda mais velho, tem muita coisa para contar. Agora o que nós temos para contar a idade a história, chegando, né? A história. Na área de agrimensura aí, Luiz, depois eu vou perguntar para o Ronaldo sugestões, mas o colega técnico aí da área de agrimensura, está recém-formado, que está concluindo o curso, quais são as sugestões que você orienta para ele começar a vida profissional? A primeira coisa, Dudumar, é tirar a roupa da escola. Sim. O Ronaldo falou muito bem. Quando eu saí da escola técnica, né? Era um curso antigo, concomitante.
Sim. Foi 4 anos de estudo, mais 9 meses de estágio. Hoje não tem nem isso mais, eu acho. Exato. Né? 9 meses de estágio. Então eu saí lá, eu bambam, né? Aí eu sei tudo. E aí, quando eu fui trabalhar na primeira empresa, totalmente diferente do que eu aprendi lá. Não porque... Não que eu aprendi errado, mas porque você vai adquirindo o livro ali, né, lendo e tal, fazendo aquelas provas, testes e tal. Assim, vou aplicar isso lá. Lá fora, o mercado é outro. Acabou de falar aqui. O mercado é outro. O cara pensa que, isso aqui não, eu vou fazer isso, de jeito aqui, quem manda em mim sou eu e pronto, acabou. Não é assim. Então, assim, o cara que está formando hoje, a primeira coisa que tem que fazer é tirar a roupa da escola, né? Ele agora é um profissional qualificado e habilitado depois de tiver um registro no CRT, né? Exato. No sistema CFD-CRT, um técnico. E aí, depois ele tem que esquecer valor. O que é esquecer valor? Dinheiro, salário, valor de serviço. Ele tem que entra no mercado primeiro, entra no mercado, eu oriento todos a fazer isso. Entra no mercado, tem um serviço ali e tal, mas tá pagando muito pouco. Entra. Isso aconteceu comigo. Eu fiquei escolhendo na época também, depois que eu entrei numa firma e fui entrar em outra, eu fiquei escolhendo e hoje talvez eu estaria um pouquinho melhor se tivesse ficado naquele que foi oferecido. Mas eu queria ganhar bem, né? Aí eu não fui, não aceitei o que pagava menos. Mas hoje ele está pagando mais, né? Do que eu tinha escolhido. Mas assim, o valor lógico, todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo precisa de comer, Com pagar certeza. luz, água e tal, né? Mantimento, tudo. Mas o valor que eu falo é de dinheiro, né? Não é tão importante como o valor de você estar na profissão. E quando você entra numa empresa, você adquire conhecimento. Mas não é só na escola, não, Luiz? Não. Na empresa você adquire conhecimento. Pergunta pro rapaz que limpa o chão lá, pergunta pro rapaz que faz a limpeza do equipamento, né? Pergunta o que carrega, no meu caso, o teodolito, né? E aí a gente vai com o tempo vai adquirindo esse conhecimento que a gente nunca para de adquirir. E aí sim, com o tempo, eu sou palestrante, eu sempre falo, além disso que eu falei na hora passada, eu sempre falo assim que no começo você distribui currículo. Você pega o seu currículozinho vitae ali, né? Sim. Faz o cartão de visita e vai distribuindo, tal. E aí, só que chega um determinado tempo, se você trabalhar com idoneidade, com competência, com assiduidade, você vai estar no seu escritório sentado e vai vir serviço para você. Aí você vai escolher também. Então, sim. Então, você tem que primeiro trabalhar entrar no mercado, para quem gosta, né? E eu concordo com o Ronaldo falou aqui. Se você formou para alguma coisa e você vê que aquilo não é o seu forte ali, você não gosta, parte para outra, né? Parte para outra. Porque se você não fazer o que gosta... você vai né? ficar mal, né, durante como eu dou palestra, quando eu pego uma turma de agrimensura, por exemplo, eu não gosto de viajar. Eu falo, vai para outro curso, esse curso está no curso errado. Não que eu não gosto de viajar, vai para o curso errado, está no curso errado, eu já falo logo. Então, não tem que alisar, né? Exato. E aí eu entrei no outro dia do curso de edificações. Assim, mas... Ele falou assim, mas... Aí eu falei do sistema, né? E aí... da fiscalização. Aí eu falei, tem que fiscalizar, tá? Mas tem que ter o bom senso, tal, porque essas casinhas pequenas, tal, comércio ou pessoa física ou pessoa jurídica, acho que o fiscal tem que passar direto. Eu falei, não, meu amigo, tem que fiscalizar. Você está aqui estudando, você está gastando tempo seu aqui de estudo, 15 anos, 20 anos, 25 anos, tem gente que vai mais, né? Para depois você pagar um conselho, né? Seus pais estão gastando dinheiro, você está gastando tempo e dinheiro. Aí chega lá, você vai relevar. Não, você tem que usar lógico, o bom senso sempre é bom, mas é sua profissão. Se você começar a relevar tudo, você não tem serviço para você fazer. Também está no curso errado. Vai para outro. Vai para um curso lá de serviço social, qualquer outro curso, né? Então, a primeira coisa que eu oriento é esse. Então, não só para técnica de mensura, mas qualquer profissão, né? Na nossa área aí, qualquer profissão. A pessoa tem que gostar, porque o técnico, é uma frase que você pode até levar aí depois, quando eu for, né? O técnico faz. Exato. O técnico é o cara que faz, né? Exato. Eu tava numa reunião lá em Roraima, né? E aí, com um engenheiro, mais ou menos uns 500 técnicos reunidos lá, e ele falou assim, o técnico é o resolvedor de problema. E também.
De fato. Né? Não falando mal de outra profissão, não estou falando mal de ninguém aqui. Mas ele é o resolvedor. O técnico é o que faz. Ele tem que ir como é que o Ronaldo falou aqui? Pro campo, né? Tem que ir pro chão de fábrica. Chão de fábrica, tem que ir pro chão de fábrica. É o cara que faz. Né? Se você tem coragem de contratar uma pessoa para fazer na área da construção, que não tem conhecimento de construção, você não tem coragem, ninguém tem coragem. Exato. Então, acho que é o cara que sabe, é o cara que vai fazer e vai fazer bem. Perfeito. E quem gosta, faz bem. Quem não gosta, o mercado seleciona. Já tira também. É. Beleza. Ronaldo, a gente está encerrando aqui. Eu queria que você trouxesse aí suas palavras finais para os nossos telespectadores, nossos internautas. Pedir para você que está nos assistindo que curta e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas conheçam essas histórias muito bonitas que o Luiz trouxe para nós, que o Ronaldo trouxe, história de sucesso aí na vivência como técnico industrial. Então, curta, compartilhe e convide mais colegas para estar se inscrevendo no nosso canal. Tuas palavras aí, Ronaldo, para essa comunidade profissional, para a sociedade como um todo, da importância do curso técnico, aonde que o curso técnico está e para que a gente tenha aí... Olha, eu sempre digo o seguinte, voltando um pouquinho ao que o Luiz falou, existe um papel para cada um na sociedade. Na área de trabalho não é diferente, né? Existe o espaço que é do eletricista, que é papel dele, do mecânico, falando da indústria. Sim. É papel dele, precisa dele. E ele tem o seu valor, é o operacional. Né? Eu sou piloto de avião, mas se o mecânico consertar errado, meu irmão... Dançou. Então existe um papel certo para cada um. Existe o papel do técnico, existe o papel do eletricista, existe o papel do engenheiro. Cada um tem um papel e a gente precisa entender isso. Hoje no Brasil tem uma falta muito grande de profissional. Então, para você que é técnico, aprenda isso. Aprenda não, veja, né? Está faltando profissional no Brasil. Certo. Profissional mesmo, não é só com o diploma. É o cara que tem o diploma, o certificado e junto com ele o conhecimento. Hoje falta. Hoje é incrível dizer isso, um país que veio com essa notícia só tem desemprego. Mas as indústrias, as empresas estão procurando profissionais qualificados. A demanda é grande, mas aí você tem que se dispor a estar naquele meio. Como o Luiz falou, não basta pensar, não, eu vou fazer meu horário. Eu lembro uma vez de um profissional que eu tive, ele chegou para mim, não, mas agora eu já estudei, já conheço, eu não nasci mais para acordar de manhã não. Eu falei, então você está na área errada. Saia da parte de manutenção, ele é da construção civil. Eu falei, esqueça a construção civil, faça um outro curso, porque infelizmente nessa área de manutenção, nessa área técnico operacional, você não vai ter horário. Então você tem que ter, como eu falei anteriormente, o pensamento eu estou aqui para fazer, eu estou aqui para me dedicar. Então se dedique. Lembre, você vai ler a vida toda, você não vai conhecer tudo, você tem que ter humildade, não vai conhecer, tá? Tem situações que aquele eletricista ou aquele mecânico está do lado, ele vai saber mais do que você, porque ele vai ter a vivência e você tem que ter a humildade de estar lá. E o seu papel é muito importante, é o operacional. E falta operacional no Brasil. Tá certo. Então tá certo, meus amigos. Foi uma grande satisfação estar aqui nessa... quase uma hora, mais um pouquinho, né, de uma hora, conversando com vocês. Informações muito ricas que vocês trouxeram para que a comunidade, tanto profissionais quanto a sociedade em geral, conheça um pouquinho mais sobre os técnicos industriais. E a história de cada um de vocês foi muito importante para estar dando exemplo aí para a sociedade. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Ronaldo. Espero que a gente possa conversar numa outra oportunidade sobre vários temas, porque é muito vasto, né, o campo de atuação dos técnicos industriais. Você veja que nós temos duas modalidades aqui. O Ronaldo é formado em duas, né, eletrotécnica e eletromecânica. E o Luiz é técnico em agrimensura. Então, cada uma dessas profissões tem uma vasta atividade que pode ser explorada e esclarecida para a sociedade. Muito obrigado mais uma vez.
A gente agradece também a companhia de cada um dos internautas. Reiteramos, curta, compartilhe, se inscreva aquele que ainda não é inscrito e faça chegar a mais pessoas esse vídeo, essa informação, o nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.